uma família. Ao contrário do que nós vemos hoje, onde, inclusive, os tutores, né, não se denominam mais como donos ou proprietários do animal, mas sim, muitas vezes, como pai, como mãe, né, reconhecendo de fato aquele animal como se fosse um filho não humano, como um membro da família. Então, isso é muito evidente, né? Razão pela qual eu costumo focar bastante o meu estudo e a minha atuação na área da família multiespécie, não exclusivamente, mas de uma forma bastante prioritária, tá? Passou aqui, passou. Bom, olha só que interessante, né? De acordo com a última pesquisa que foi realizada pelo Censo, pelo IBGE, 60% dos lares brasileiros já possuíam animais de estimação. Isso significa que até mais famílias atualmente no Brasil possuem, né, cães e gatos, ao invés de filhos humanos. Então, a gente vê que a constituição familiar, ela vai mudando, né, de acordo com a evolução da sociedade. Vejam que antes só era reconhecida como constituição familiar aquela família composta por uma mãe, né, do sexo feminino e um pai do sexo do gênero masculino, e aí a sua prole, o seu filho, com o mesmo DNA, ou pelo menos da mesma espécie, né, adotada. Posteriormente, a gente teve o reconhecimento das famílias homossexuais, né, do mesmo gênero, muitas vezes, e até mesmo outras formas, como, por exemplo, a família uniparental. E agora a gente tem um reconhecimento também da família multiespécie, que é aquela composta, né, constituída pelos tutores humanos e pelos animais de outras espécies, onde o tutor vai assumir, né, o dever de guarda e de cuidado com os demais animais, existindo, então, esse vínculo de afetividade que é bastante forte, né, e recíproco entre todos os membros e a participação do animal dentro da rotina familiar. Então, é muito comum hoje que as pessoas queiram fazer festa de aniversário para os seus animais no salão de festa do condomínio, queiram viajar com seus animais que há um curto período de tempo atrás nem havia esse enfrentamento no judiciário, né? Nem tinha esse tipo de demanda. Então a gente percebe como o laço de afetividade do ser humano em relação ao animal vem gerando um impacto positivo e rápido, né? Dentro do reconhecimento de direitos para os animais, dentro do reconhecimento dos animais enquanto sujeitos de direitos, né? Enquanto membros de uma família que precisa ter ali o seu interesse protegido tal qual um interesse humano. Até por conta disso, eu estimulo bastante o fato da adoção de animais não convencionais, né? No sentido de animais que são considerados ainda hoje de produção, como, por exemplo, galinhas, patos, cavalo, porco, vaca, né, cabra, animais que as pessoas ainda enxergam com distanciamento bastante grande, né? Tanto é que ainda é permitido utilizar esses animais para exploração de diversos tipos, inclusive para alimentação, né? Havendo aí uma indústria que extermina, né, que assassina bilhões e bilhões de animais por ano. Então, é muito interessante o conceito de você começar a inserir esses animais dentro do contexto familiar. Ou seja, uma pessoa, né, que tem ali no meu caso, por exemplo, né, que tem o galo, o Joel, é um galo, ele foi adotado e eu trato ele como um filho não humano, tal como meu cachorro, meus cachorros, meus gatos e outros animais. Esse ponto, né, de você incentivar a adoção desses animais e a criação de uma maior proximidade com essas espécies que são ainda menosprezadas, né, pelos seres humanos, vai trazer esse reconhecimento maior da senciência, da sensibilidade, da inteligência desses animais e vai tocar a sociedade no sentido de se exigir, tanto do judiciário quanto do poder legislativo, uma maior proteção. Então, eu sempre incentivo bastante essa criação de família multiespécie, não apenas com cachorros e gatos, mas com animais das mais diversas espécies, exatamente para a gente poder, com essa proximidade de convivência, perceber o quão é importante, né, a gente garantir direitos a todos os animais, porque todos eles possuem uma capacidade muito similar de interpretação, de sentimentos, de expressar emoções, algo que quando a gente tem uma vida totalmente distante, né, desses animais, a gente não consegue perceber o quanto eles sofrem sendo explorados ou sendo instrumentalizados, sendo tratados como objetos.
Obviamente, gente, que ainda não é o melhor dos mundos em relação aos cães e gatos, né? Tanto que atualmente ainda é permitido, por exemplo, a comercialização desses animais. Ainda é possível você pagar pela vida de um cão e de um gato, mesmo ele sendo considerado um membro da família, né? Ainda é possível a realização de testes científicos com cães e gatos, né? Testes extremamente dolorosos e sofridos. Então, ainda tem que se avançar muito no sentido do reconhecimento da família multiespécie em relação a todos os animais. Mas o que eu digo é que é muito importante a gente observar que todas as espécies têm a capacidade de serem membros de uma família multiespécie, e mesmo que não sejam, eles precisam ter os seus interesses e os seus direitos respeitados na igual medida que os seres humanos, tá? Então, olha só, a questão do impacto, né, do judiciário que o reconhecimento da família multiespécie vem gerando. O aumento das ações de cunho animalista. A gente tinha uma dificuldade enorme para encontrar jurisprudências animalistas em todos os tribunais de justiça do Brasil. Quando eu comecei a atuar com direito animal, foi em 2017, era extremamente difícil. Quando tinha um precedente de um tribunal, a gente usava para todos os estados, porque não tinha realmente, né? Atualmente, nós vemos que quase todos os estados já possuem jurisprudências nos seus tribunais de justiça a respeito de alguma questão animalista, e inclusive o STF e o STJ também já possuem manifestações no sentido do reconhecimento de direitos animais no geral, e o STJ também já se manifestou especificamente sobre o tema da família multiespécie. Inclusive, a família multiespécie é reconhecida pelo próprio IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então, nós não estamos aqui falando de uma criação fictícia, né, da advocacia animalista. Nós estamos falando, de fato, de um instituto jurídico, né, de uma instituição familiar que é já protegida pelo direito. Além disso, por meio do reconhecimento, né, das famílias multiespécie e da vontade dos tutores em proteger os interesses dos animais que fazem parte dessa família, nós estamos obtendo aí garantia de novos direitos que ainda nem são positivados. Exemplo claro disso, a questão dos animais comunitários, né? As legislações que versam sobre animais comunitários são extremamente recentes, não existe legislação a nível federal, muitos estados e municípios ainda também não possuem a regulamentação adequada acerca dos animais comunitários, nem possuem regulamentação nenhuma, né? Mas dentro do Poder Judiciário, nós já temos uma jurisprudência majoritária que garante o direito à permanência e à alimentação desses animais, tanto nas vias públicas quanto nas áreas comuns condominiais, né? Olha só, a gente não teria esse avanço se não tivesse todo esse apreço em relação aos cães e gatos, que são geralmente os animais comunitários, né? Então, a gente verifica que até mesmo animais que não são parte de uma família multiespécie estão se beneficiando por meio dessa evolução no judiciário, por meio desse olhar muito mais atencioso em relação aos interesses dos animais, algo que a gente não via antes. Como que se baseava, né, um julgamento anteriormente, quando a gente tinha aí um conflito entre interesses animais e interesses humanos? Evidentemente, o interesse humano era prevalente. Evidentemente, o interesse humano ia se sobrepor, iria prevalecer sobre o interesse animal, algo que hoje está mudando. E a gente consegue, por exemplo, né, no caso dos animais comunitários, que os interesses dos condôminos que são contra a permanência daqueles animais fiquem em segundo plano, para que o interesse, a vida, né, e a dignidade daquele animal se sobreponham. Então, além disso, a gente também tem questões de casos particulares, né, que também a gente está conseguindo um reconhecimento por meio do Poder Judiciário de situações que não possuem regulamentação legal, como é o caso do embarque de animais dentro da cabine das aeronaves, né, atualmente não existe legislação a nível federal que trate do assunto, e as companhias aéreas têm a discricionariedade de estabelecer suas próprias regras de embarque dos animais dentro da cabine ou por meio do porão de aeronaves. E o que a gente vê acontecendo é que as companhias aéreas, percebendo, né, o aumento das famílias multiespécie e o interesse cada vez maior dos tutores
em estarem levando seus animais consigo na cabine, né, para tentar barrar esse aumento de animais dentro da cabine. As companhias aéreas vêm diminuindo cada vez mais o peso admitido dos animais que são levados dentro da cabine. Então, tem companhias aéreas que permitem animais de apenas 7 quilos, né, um cachorrinho minúsculo, um gatinho minúsculo, isso somado ao peso da caixa de transporte. Em tese, é uma liberalidade da empresa aérea estabelecer, né, estipular as regras de transporte do animal na cabine. Mas, por meio da advocacia animalista, né, por meio das ações judiciais propostas pelos tutores e pelos advogados animalistas, nós estamos obtendo cada vez mais precedentes, concedendo a tutela de urgência para que o tutor viaje junto com o seu animal dentro da cabine, né? Quando apresentados os riscos ali do transporte do porão e da questão de que o animal, ele, por ser membro de uma família multiespécie, ele pode ser considerado um consumidor por equiparação. Então, olha o nível de avanço, né, que a gente está tendo, sem que haja, isso que é o mais interessante da advocacia animalista, que nós não temos, né, a legislação de base. A gente não tem uma lei na qual a gente possa se basear para pleitear, né, esse direito. A gente tem que construir uma fundamentação, a gente tem que construir uma argumentação que seja convincente o suficiente para obter a tutela de um direito que ainda é inexistente. E isso está funcionando. Então, esse nosso trabalho, né, de advocacia animalista, ele é extremamente importante, ele é extremamente necessário para o avanço, né, do reconhecimento do direito animal. E outra coisa também muito importante que o impacto do aumento das famílias multiespécie vem gerando é a questão da majoração das indenizações. Quando, né, o tutor, ou até mesmo em nome do próprio animal, é ingressado com uma ação indenizatória contra algum fornecedor de produtos pet ou fornecedor de serviços pet, como creches, hotéis, né, para animais, pet shops, as indenizações costumavam ser muito baixas. Eu tenho uma jurisprudência que eu acho absurda, eu acho que eu não trouxe aqui, deixa eu ver. Mas, basicamente, o animal morreu, acho que um animal morreu afogado na piscina de uma creche pet, tá? Foi bem no começo das creches pet, e ele morreu afogado por negligência, obviamente, né? Não teve ali o devido cuidado, não teve a devida segurança. E ele veio a óbito porque caiu na piscina. E aí a indenização inicial foi fixada em 7 mil. E aí o Tribunal de Justiça, né, em recurso de apelação interposto pelo Pet Shop, diminuiu a indenização para 5 mil, falando que era desarrazoado, né, uma indenização de 7 mil pela vida de um animal. Então, olha o absurdo. E atualmente, pasmem vocês, a gente vem conseguindo até acordos de quase 30 mil reais de indenização, tá? Por danos morais pelo óbito de um animal. Óbvio que ainda é pouco, né? O transtorno, o sofrimento dos tutores, né? Quando existe uma situação de óbito ou até mesmo de maus tratos dentro de um estabelecimento como esse, de negligência, né? Por erro médico veterinário, por exemplo, etc. É muito grande, não é compensado só com 30 mil reais, nem com 50, mas a gente já teve um salto, né, significativo no aumento dessa majoração. Então, hoje a gente vê que quando um estabelecimento pet é processado, a preocupação é muito maior. Antes não havia muita preocupação e depois do pagamento dessa indenização, que era ínfima, tudo continuava igual. Hoje a gente percebe que depois de um processo, esse estabelecimento pet até revê as suas regras, né, os seus protocolos de segurança, exatamente porque sabe que uma falha vai doer no bolso. E isso é muito interessante porque revela a perspectiva que a sociedade e o judiciário estão tendo dos animais, ou seja, de um valor muito maior, né, do que o que a gente via antes. Obviamente, gente, só um adendo aqui, né? O valor dos animais, ele não é fixado, estabelecido pelos seres humanos. O valor dos animais, ele é intrínseco, assim como o nosso valor enquanto seres humanos, tá? Os animais já nascem com a sua dignidade, já nascem com o seu valor próprio. Porém, como a nossa sociedade é organizada com base em regras puramente humanas, né? Infelizmente, a gente não leva em consideração outros tipos de organização, e nem mesmo a organização de outras espécies, a proteção de outras espécies, é basicamente em torno da proteção aos seres humanos.
esse reconhecimento se faz muito importante, né? O reconhecimento de um valor já existente, mas que era ignorado. Então, nós estamos reconhecendo algo que já existe e não conferindo valor, tá? O valor já está lá, nós estamos só reconhecendo, observando algo que já nasceu com os animais. Aqui, ó, é um texto que eu gosto bastante, que foi publicado na página do IBDFAN, né? E que fala exatamente sobre a questão da família multiespécie e do conceito, né? Ou seja, é aquela formada pelo núcleo familiar humano em convivência compartilhada com seus animais de estimação, importando que a doutrina e uma legislação de regência operem com maior precisão e amplitude as relações jurídicas daí advenientes. Então, o próprio BDFAN reconhece a necessidade do Poder Judiciário e também da doutrina em tratarem, né, sobre o tema da família multiespécie, que eu acredito que seja o tema mais emergente dentro do direito animal atualmente. E que, como eu falei para vocês, né, é o carro-chefe, é o que vem impulsionando os direitos aos demais animais. No ano de 2018, o STJ, até vi que a Camila fez um vídeo sobre isso, né, Camila? Bem legal. Reconheceu o direito de visitas ao animal de estimação e a importância dos animais nas relações familiares, tá? Pautadas pelas relações afetivas, tendo seu valor subjetivo. O que é o valor subjetivo? O valor próprio, intrínseco, considerado e priorizado nas relações familiares. Então, olha só, o único ponto aqui que eu tenho a criticar dessa jurisprudência é a terminologia donos, ó. Os animais de companhia possuem valor subjetivo, único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. Obviamente, essa jurisprudência já tem alguns anos, né? Mas a gente deve observar que o judiciário ainda assim, embora reconheça a senciência dos animais, a dignidade dos animais e o seu valor subjetivo para os tutores, ainda tem aquela visão objetificada, né, do animal enquanto propriedade. A gente está, como é que eu posso dizer o termo? Flexibilizando, não, é outro termo que eu queria usar, gente, esqueci. Nós estamos tentando moldar isso, né, para uma nova realidade não antropocêntrica, mas a gente percebe ainda esse viés bastante específico do Poder Judiciário, tratando o animal muitas vezes como um bem, né? Mas a gente já está tendo, por exemplo, a possibilidade de que pretensões dos tutores em relação aos animais, principalmente no que tange ao direito de família, né, regulamentação de guarda, auxílio financeiro, direito de visitas, sejam pleiteados dentro de uma vara de família. Então, obviamente, a gente está conseguindo passar para o Poder Judiciário uma outra visão em relação aos animais. Mas é muito importante que a gente continue lutando, né, e utilizando sempre as terminologias corretas nas petições, para não mais influenciar o Judiciário a tratar o animal como propriedade. Antes, gente, era comum que, por exemplo, uma indenização por óbito, né, de um animal, o tutor requeresse, por exemplo, o dano material pleiteando o valor que foi pago por aquele animal que morreu. É algo que eu não recomendo fazer, tá? Às vezes até chega a pessoa que pagou, sei lá, 12, 13 mil no animal e ele veio a óbito por um erro veterinário. Eu falo, embora seja melhor para o tutor, eu me recuso, tá? Isso é uma particularidade minha. Eu falo para o tutor, eu não vou pedir o dano material, tá? Porque a gente não está falando aqui do valor da vida. Vamos pedir um dano moral extenso, mas não vamos pedir um dano material. Porque a gente não está falando do valor pago por esse animal, a vida dele não tem preço, né? Teve casos já de acordo do prestador de serviço PET sugerir de entregar outro animal do mesmo valor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente vai tratar os animais para o Poder Judiciário, exatamente para não confrontar com o que a gente está defendendo, né, que é o animal como sujeito de direitos. Porque senão a gente vai continuar falando mais do mesmo, ou seja, é sempre o interesse econômico do tutor, é o interesse emocional do tutor e a vida e a dignidade daquele animal, né? A gente tem que protegê-la também. E não é digno a gente tratar um ser senciente como algo que tem um preço, mas sim como alguém,
né? Se morre alguém da sua família, um ente muito estimado, você vai pleitear, vamos supor, né, uma mãe que perde um filho, você vai pleitear o dano material, né, sei lá, dos gastos que essa criança teve durante a vida, alguma coisa assim? Obviamente que não. A indenização puramente pelo dano moral. Então, a gente tem que observar bastante essa questão. Tanto que existia uma diferença nas indenizações. Alguém quer falar alguma coisa? Perdão. Oi? Eu falei sem querer, perdão, desculpa. Não, tudo bem. A gente viu uma diferença, gente, nas indenizações Professora, fixadas. só um instantinho, professora Giovana. Pode Você falar. vai falando, e aí, ao final, eu acho que é melhor abrir um tempinho para as perguntas, tá? Tá. Acho que é melhor. Tá bom, Elaine, pode deixar. Sim, havia uma diferença na fixação das indenizações para quando o animal era SRD, né, sem raça definida, e quando o animal possuía uma raça, né, pré-estabelecida ali, de pedigree, etc. A gente percebia que o dano moral ele era fixado num valor maior em relação ao animal de raça do que em relação a um vira-lata, né? Então, isso a gente tem que desconstituir. E atualmente é assim muito interessante ver que, por exemplo, até mesmo as ações de embarque, né, de animais dentro da cabine de aeronaves, a gente consegue também em relação aos SRD, que são animais que sofrem bastante preconceito, né, são considerados sujos, de rua, etc., né, e não só para animais de raça, com pedigree. Então, estamos já desconstituindo, era isso que eu queria falar, essa visão, né, do judiciário em relação aos animais, inclusive de forma a tratá-los com uma maior igualdade, independentemente da raça, e da espécie a gente ainda está lutando para, tá? Mas, por exemplo, nós já temos, sim, fixação de indenização por danos morais por óbito de calopsitas, de coelhos, de porquinho da Índia, hamster, nós já temos ações de embarque, né, que foram procedentes dentro da cabine de aeronaves em relação a hamster, a coelhos, papagaio, tá? E boas jurisprudências com ótimo precedente, então a gente está, sim, conseguindo estender essas garantias para além dos cães e gatos. A questão da definição da guarda, né, em caso de união estável e casamento, né, em caso de dissolução de união estável ou casamento, que já pode ser protocolada, né, esse tipo de ação dentro das varas de família e também pode ser solucionada por meio de acordos extrajudiciais, inclusive no Sejusc. É muito interessante isso, né, porque ao contrário da fixação de guarda de crianças, como nós não temos legislação específica para fixação de guarda de animais, a gente consegue muitas vezes solucionar a questão por meio de um acordo extrajudicial entre os tutores, né, ou até mesmo um acordo judicial, mas é possível, tanto no Sejusc ou até mesmo nas tratativas ali para a dissolução do casamento ou da união estável, fazer um acordo para fixação da guarda. Caso não seja possível, né, caso não seja possível entrar num consenso entre os tutores, o caso pode ser levado ao Poder Judiciário e que vai ficar a cargo da vara da família. E vejam, gente, mais uma vez eu friso, nós não temos nenhuma, zero legislação que fala sobre direito da família multiespécie. Nós não temos nenhuma legislação que fala sobre guarda de animal em caso de dissolução de união estável. Tá? Então, olha, eu nem sei, sinceramente, assim, eu fico às vezes refletindo, né? Como que a gente conseguiu tanto avanço na advocacia animalista? Com base em lei nenhuma. E vocês, atuando como advogados animalistas, vão perceber que os clientes perguntam, né? Ai, doutora, é com base em que eu defendo esse direito? Com base em que lei que eu defendo esse direito? Eu falo, lei nenhuma. Não tem, tá? É realmente, assim, um esforço muito grande dos advogados animalistas em conseguirem jurisprudências que garantem direitos que não estão positivados. E esse é um exemplo muito claro, né? Nós estamos conseguindo aplicar as legislações direcionadas ao direito de família tradicional, família puramente humana, em analogia para a família multiespécie, né? Havendo ali um tratamento do animal não humano,
como se fosse filho humano daquele casal, né? Considerando não quem comprou o cachorro ou quem comprava a ração. Não é isso que é considerado para uma fixação de guarda, mas sim o vínculo de afetividade para com aquele animal. E quem exatamente, é uma evolução social. E qual dos tutores tem a melhor condição de prover o bem-estar daquele animal, tá? Inclusive, já existem casos de perícia para se aferir com qual dos tutores o animal possui mais vínculo emocional, né? Então, olha só o nível de preocupação do judiciário em relação a uma fixação de guarda de um ser não humano. Teve um caso que foi da doutora Ana Paula Vasconcelos, lá de Marília, ela é muito colega minha, ela compartilhou comigo, era para fixar uma guarda de um gatinho, tá? Tinham 2 tutores, o pai e a mãe do gatinho, e eles se divorciaram e entraram com um processo para regulamentação da guarda, os 2 queriam. E a juíza do caso fixou a guarda compartilhada do gato. Só que o gato, ele é um animal bastante territorialista, né? Então, para o gatinho ficar 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, estava prejudicando o bem-estar daquele animal. Então, ela recorreu, né, inclusive com base em laudos veterinários, demonstrando que aquela fixação de guarda estava estressando o animal. Para os tutores estava bom, mas para o animal não. Então, aquela decisão foi revista, acho que ficou fixada a guarda unilateral com a tutora, com direito de visita do tutor. Foi revista com base em assegurar o bem-estar do animal, ele sendo considerado ali não como um objeto, né, de direito, mas sim como um sujeito de direito, né, que precisava ali ter uma atenção do judiciário para não ser desrespeitado diante de uma situação que diz respeito aos tutores. Isso é muito interessante. Nós temos também a possibilidade da regulamentação de guarda dos animais silvestres, tá? E esse assunto é bastante polêmico dentro do direito animal. Muitas pessoas, muitos advogados animalistas, inclusive ativistas, etc., discordam veementemente dessa possibilidade, né, da atuação no sentido de se regulamentar a guarda de animais silvestres. Obviamente, né, porque nós sabemos que os animais silvestres, eles possuem o seu direito à liberdade natural, né, silvestre não é pet, existe toda essa campanha, toda a privação, né, todo o confinamento, cativeiro de um animal silvestre pode sim gerar sofrimento em potencial, tanto físico quanto psicológico, porque aquele animal não passou pelos processos históricos de domesticação que um animal doméstico passou. Né? O que significa que uma privação de liberdade, né, um ambiente urbano, né, não vai atender a todas as expectativas, a todas as necessidades desse animal, como ele teria na natureza, no habitat natural dele. E isso é perfeitamente compreensível. Eu sou absolutamente contra a comercialização tanto de animais silvestres como domésticos, tá? Independentemente de ser ou não por meio de um criador regulamentado pelo IBAMA, eu acho absurda a possibilidade de se vender, de comercializar animais. No entanto, gente, existem situações em que esse animal silvestre ele precisa de cuidados humanos para sobreviver. E muitas vezes o órgão ambiental não dá conta de atender às demandas, tá? Então, um exemplo muito claro é em relação aos gambás. Aqui no Rio de Janeiro tem muito gambá, não sei onde vocês moram, se tem bastante, eu moro aqui em Niterói, perto da região oceânica, é uma quantidade absurda de gambá. Os gambás, eles são animais marsupiais que se reproduzem bastante, então cada ninhada nasce cerca de 8 filhotes, tá? E o que acontece? Esses animais, como nós, né, responsáveis aqui, seres humanos, estamos cada vez mais próximos das áreas de preservação ambiental, estamos cada vez mais destruindo florestas, né, para construção de condomínios, rodovias, etc. Esses animais cada vez mais vêm para os centros urbanos em busca de comida e abrigo. Né? Então, na época de reprodução, é muito comum que as mamães gambás, com aquele marsúpio cheio de bebês, entrem nas residências para comer comida de cachorro, por exemplo, ou de gato, e acabam sofrendo ataques pelos próprios animais, acabam sendo atropelados, ou às vezes ataques por seres humanos, né? Que as pessoas têm um preconceito terrível com gambá e acabam dando vassouradas, jogando água quente. São inúmeras situações, assim, bastante tristes que os gambás passam, principalmente as mamães
com os bebês que ficam mais lentas, né? E aí muitas pessoas se deparam ali, né, com um gambá no jardim, cheio de filhote dentro, sendo que a mãe está ferida ou a mãe está morta e tem aqueles bebês para cuidar. Você liga para o órgão ambiental, eles falam simplesmente que não podem recolher, ou falam que vão e nunca vão. Isso acontece muito. Eu peço, inclusive, para as pessoas gravarem as ligações telefônicas, tá? Já teve caso que o atendente, eu não sei quem era, que tipo de funcionário era o atendente que atendeu o telefone, era um sábado à noite, ele orientou a pessoa a deixar os filhotes para as formigas comerem, que eles iam morrer em breve, né? Então, assim, muitas pessoas acabam se sensibilizando com essa situação, animais silvestres domesticados que foram abandonados, etc., e se responsabilizam pelo cuidado em relação àquele animal. E esse animal acaba ficando domesticado, né? Ele não é um animal doméstico, mas ele passa por um processo de domesticação e perde a capacidade de viver no seu habitat natural de forma independente. Então, nesse caso, a gente precisa observar qual é o melhor interesse do animal. Esse animal que foi criado em ambiente urbano desde filhote, né, ou que, por exemplo, um animal adulto passou por um acidente e não pôde mais ser reintroduzido e precisa de cuidados humanos para sobreviver, não é mais do interesse dele viver livre na natureza, porque ele vai ser vítima, né, uma presa fácil de outros predadores, não vai conseguir alimentação, não vai saber se abrigar. Então, a gente precisa observar qual é o melhor interesse do animal no caso concreto, para que se defina a melhor destinação. E já existe também, né, precedente majoritário no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de se regulamentar pela via judicial a guarda de animais silvestres que foram resgatados por particulares, tá? E não foram provenientes de criadores certificados pelo IBAMA, porque atualmente a legislação ambiental só permite a guarda doméstica de animais provenientes de criadores certificados pelo IBAMA. Então, a gente conseguiu a flexibilização dessa regra por meio da via judicial, primando pelo melhor interesse do animal. Obviamente que existem vários critérios, tá, para se conseguir essa regulamentação. O tutor precisa demonstrar o ideal bem-estar do animal, condições de vida muito parecidas com a natural, né? Então, por exemplo, aqui tem um jabuti exemplificando. Também tem bastante casos, né, de jabutis que reproduzem no quintal, por exemplo, da casa da avó, da bisavó, e tem aqueles filhotinhos que nunca tiveram contato com a natureza, que não tem como reintroduzir, né, e a pessoa pleiteia a regulamentação dessa guarda. Mas vejam que é sempre assim, num ambiente muito parecido com o natural, onde o animal pode exercitar, né, as suas capacidades da espécie, recebendo alimentação adequada para a espécie, atendimento veterinário especializado para a espécie que ele pertence, e também tem que se comprovar a existência do forte vínculo afetivo do tutor em relação ao animal e também do animal em relação ao tutor, tá? Para evidenciar que é do interesse dele em permanecer naquela família, naquele seio familiar. Então, isso também a gente já está conseguindo por meio da advocacia animalista. Obviamente que esse tipo de ação, por versar sobre animais silvestres, ainda não está sendo aceita dentro das varas de família, mas sim nas varas de meio ambiente. Mas a gente utiliza o conceito de família multiespécie para fundamentar a permanência desse animal no contexto familiar ao qual ele pertence, tá? A regulamentação dos direitos de visita, que eu já comentei com vocês, né? A guarda pode ser unilateral, bilateral ou compartilhada, e aí vai ter, né, diante do contexto da guarda, a possibilidade de se regulamentar o direito de visitas. A questão do auxílio financeiro, tá, para animais de estimação, a gente tem aí já alguns julgados. Essa questão é um pouco mais recente, tá? O debate no judiciário é um pouco mais recente. A gente tem alguns julgados já que determinaram a prestação de auxílio financeiro permanente até o fim da vida do animal, do tutor que não ficou com a guarda unilateral para o tutor que ficou com a guarda unilateral. Mas, recentemente, saiu um precedente aí do STJ que deu uma confundida na cabeça do pessoal. O STJ, em um julgamento, acho que foi no início agora desse ano de 2023, declarou que o tutor não deveria pagar, tá, o auxílio financeiro para a tutora que ficou com a guarda, acho que de 2 animais que foram adotados durante a constância do casamento ou da união estável.
Mas não foi pelo fato de que o tutor não tem responsabilidade sobre os animais que ele adotou em conjunto, mas sim porque a tutora entrou com essa ação de prestação de auxílio, né? Muitos anos depois da dissolução da união estável, se eu não me engano, foi 7 anos depois, alguma coisa assim. Então, descaracterizou aquela questão da responsabilidade conjunta, né? Ou seja, a tutora, durante todos esses anos, estava custeando sozinha, e aí, depois de tanto tempo, resolveu pleitear a participação do tutor. Então, por essa razão, pelo lapso temporal, o STJ não reconheceu esse direito, né, essa necessidade de prestação financeira nesta oportunidade específica, tá? Mas nós já temos jurisprudências que reconhecem, sim, que a responsabilidade de ambos os tutores, tá? Quando eles são cônjuges ou conviventes, ela vai persistir sobre os animais adotados em conjunto até o fim da vida daquele animal. A responsabilidade sobre os animais adotados em conjunto, não se extingue com o fim do casamento ou da união estável, tá? Ela persiste até o final da vida do animal. Então, é muito importante se atentar ao fato de que esse precedente do STJ não determina, tá, o que nós já temos de jurisprudência favorável, tá? Foi um caso específico e que versou sobre uma situação muito peculiar, né? Por conta desse lapso temporal, não foi deferido, mas única e exclusivamente por isso. A questão da herança, né? Eu vi aí que teve recentemente vários advogados animalistas começaram a dissertar sobre isso. O animal tem direito à herança, o animal tem direito à herança. Vamos esclarecer, tá? No Brasil, não é possível deixar herança, testamento, inventário para animais. É obrigatório que isso fique para pessoas humanas, tá? O que é possível fazer para você garantir que o seu membro da sua família multiespécie, que seja não humano, tenha acesso aos seus bens após o óbito, é nomear uma pessoa que vai ficar em posse dos seus bens ou de determinada quantia de dinheiro, com base na condição de utilizar essa renda para cuidar do animal. Então, isso é possível, tá? O animal, ele não vai ser sucessor do tutor e ele nem pode ser beneficiário do inventário, mas ele pode ser um objeto de prestação pelo sucessor ou pelo beneficiário do inventário. Então, é possível, por exemplo, deixar uma casa no nome de uma prima minha, sob a condição dela utilizar o valor do aluguel dessa casa para cuidar do cachorro, tá? Do meu cachorro, por exemplo. Isso é possível, mas não é possível nomear especificamente um animal para ser o novo titular de algum bem ou de alguma quantia em dinheiro. Isso é muito importante esclarecer. Bom, gente, basicamente é isso. Eu tentei ser bem breve aqui para deixar um tempinho caso alguém tenha alguma dúvida. E só gostaria de ressaltar, né, já que estamos aqui com tantos advogados animalistas, que o exercício da advocacia animalista, ele não deve ser motivado pela compaixão. Obviamente que a compaixão, a sensibilidade e a empatia devem fazer parte, né? Mas o motivo maior é a justiça e a igualdade em relação a todos os seres sencientes. Então, a gente deve se atentar para o fato de que as nossas petições, as nossas solicitações, nossos despachos com o juiz, não deve ser, ai, coitadinho do animal, tá? A gente deve fundamentar com base em precedentes judiciais, com base nas esparsas, né, escassas legislações aí que a gente tem positivadas e na doutrina atual. Obviamente, quando precisar sensibilizar, a gente sensibiliza, assim como funciona em relação aos direitos humanos, tá? Mas é necessário observar que a gente não está falando aqui de uma proteção subjetiva, tá? Uma proteção que depende da interpretação do julgador. Nós temos elementos que obrigam certas garantias de direitos. Então, é isso que a gente tem que passar, tá? Que o direito animal, ele é um ramo do direito tão sério, tão objetivo, quanto os direitos humanos. Então, é isso, pessoal. Meu contato está aqui, tá? Meu e-mail, giovanapoker@hotmail.com. Tem minhas redes sociais também, Giovana Poker e direitoanimal.giovanapoker, que é o Instagram do escritório. E lembrando
que nós temos, eu também sou professora de alguns cursos de direito animal, o da professora Camila, né, que ela é coordenadora. Inclusive, nesse curso eu dou a aula sobre embarque de animais de assistência emocional e animais pet na cabine em geral. É bem legal, e as outras aulas também são excelentes. Ela reuniu ótimos professores para esse curso, que está lá na plataforma do meu curso. E vai abrir, não, já estão abertas, tá, as inscrições para o curso meu e o do professor Marcelo Turra, pela OAB da Barra da Tijuca. Vai ser presencial, mas também é possível assistir as aulas online. E aí a gente vai fazendo mais ainda ao longo desse ano, porque eu acredito que quanto mais informação, né, os profissionais do direito tiverem sobre os direitos animais, mais advogados animalistas nós vamos ter e maiores serão os avanços no direito animal, como a gente pode ver, né? Os avanços do direito animal que nós temos hoje, sem dúvida, gente, sem dúvida, não são devido ao legislativo, são devido ao Poder Judiciário e ao exercício da advocacia animalista. Tanto que a gente tem muito mais precedente favorável do que legislação protetiva, né? A gente tem que mudar esse cenário, tem que ter mais legislação, sim, mas a gente está fazendo milagre, praticamente, né? Então é isso. Muito obrigada a vocês e podem ficar à vontade aí para fazer comentários, perguntas, enfim. Elaine, então, eu tenho uma opinião com uma construção jurídica sobre os danos morais e materiais no caso da morte do animal. E quero partilhar com vocês, para vocês pensarem sobre isso. Que eu fiquei praticamente uns 20 anos na área de responsabilidade civil, consumidor, né? Isso aí é a minha praia. Então, eu construí uma análise. Qual é a minha análise? Como a gente tem, com base na súmula 37, uma oportunidade, né, súmula 37 do STJ, da gente acumular o dano moral, material e estético, inclusive em questões ligadas ao caso de morte, e é claro que o dano material ele tem que ser devidamente comprovado. Eu acho que a construção que a gente pode pensar em fazer no momento de pleitear o dano material é falar no artigo 9, o 948, salvo engano, que fala que no caso de homicídio, a indenização consiste em você fazer o quê? Reparar aquela morte. Você paga o tratamento da vítima, você paga o funeral, você paga o luto da família. E a morte do animal no pet shop, numa clínica, ela vai gerar também um dano material. E o valor pago pelo animal, entre aspas, né, ele tem que ser incluído, na minha visão, por conta de que não para colocar o animal como algo coisificado, mas construir, eu nunca fiz nenhuma ação dessa, mas penso que construir essa avaliação desse argumento de forma a colocar a mesma questão que a gente tem pela morte do filho menor, ou do filho para aquela família, porque você custeia a educação do filho, você custeia, às vezes você já fez conta de pagar uma pós-graduação para um filho, você já fez um custeio de um curso anual, e quando a criança vem a óbito, você tem também esses valores que são incluídos pelas despesas indenizatórias materiais, que têm valor pecuniário, que podem ser demonstradas e comprovadas, e fazem parte também daquela relação que é socioafetiva, mas também cria, às vezes, geralmente cria também vínculos materiais, financeiros, etc. Então, eu acho que as despesas materiais, elas podem entrar fazendo uma analogia, né? Claro, mas não tem lei, não tem problema nenhum. Utiliza-se a legislação que fala da lei, que é a lei que introduz o Código Civil Brasileiro, a lei que faz a introdução, coloca isso ou em critérios de lacunas, ou de analogia, ou de interpretação de princípios gerais de direito, e traz aí também essa oportunidade de acumular os danos, porque o que eu percebo hoje? A gente pode se apropriar de vários conceitos maravilhosos do direito civil, que são conquistas que, até um tempo atrás, você também
não podia pleitear dano material pela morte de um filho menor, ainda mais de uma família pobre. Então, isso foi uma conquista que a gente tem no direito. Um livro que eu aconselho a vocês, caso alguém queira entrar com uma ação dessa, cumulando essas espécies de dano material, eu aconselho o livro do Carlos Roberto Gonçalves, que eu estudei vários anos, que é um livro antigo, mas ele faz essa digressão do dano moral e material pela morte de filho. A gente pode se apropriar de algo ali para vocês criarem novas oportunidades e argumentos para trabalhar a legislação atual aplicando isso, inclusive, o meu animal era utilizado, modo de falar, né? Eu utilizava meu animal nas minhas redes sociais e tinha uma renda com isso, e essa renda eu repassava para cuidar do animal, que tem gente que faz isso também. Inclusive, eu entendo que, nesse caso, ainda cabe também um pensionamento, tá? Que pode ser custeado até a data de sobrevida provável daquele animal, se ele vivo fosse. Também entendo isso, que pode incluir também isso, que tem súmula também do STJ que a gente pode utilizar como uma indenização material pela morte do animal também, tá? Então, eu acho que dá para a gente ampliar isso aí, tá? Queria agradecer também e qualquer coisa estou à disposição também para falar dessas minhas teses malucas que eu estou trazendo do direito civil para o direito animal. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou algum comentário? Não? Bom, Giovana, então eu gostaria de te agradecer pela excelente palestra. Você é sempre maravilhosa, né? Suas falas são excelentes. E as portas estão abertas. Quando você quiser vir aqui trazer um assunto novo, você entra em contato comigo, que as portas sempre estarão abertas para você. Te agradeço muito. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz por esse grupo que você montou, Camila, porque realmente a gente precisa dar uma impulsionada, né? A gente sabe que as faculdades, as universidades não dão abertura suficiente para a advocacia animalista ainda, então é muito importante, né, esses grupos independentes e vinculados à OAB que a gente está montando. Então, parabéns para a Camila, parabéns para todas vocês participantes, sigam firme, porque realmente, assim, a advocacia animalista agora pode parecer um ramo ainda incipiente, né? Não tem tanta demanda, só que acho que acredito que atualmente seja um dos ramos em maior ascensão do direito, tá? Como eu falei aqui, as famílias multiespécies estão crescendo muito, além disso, tem outros tipos de demanda, de tutela coletiva, etc., que vocês devem estudar aqui toda semana, toda quinzena, não sei como que é a reunião, né, de vocês, mas continuem firme, tá? Porque realmente o mercado tende a crescer muito, além de ser considerado um serviço social, né? A gente está trabalhando aqui não só pelo nosso próprio desenvolvimento profissional, mas também pela evolução social, como a Rosane comentou ali. Então, é muito importante o nosso papel, é fundamental o nosso papel para os animais. Parabéns a todas. Então, muito obrigada, Giovana.